Olá, meus nobres guerreiros e nobres guerreiras, firme e forte nos estudos. Robson Concursos mais uma vez aqui vibrando no nosso projeto das resoluções do COTRAN para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Para quem não me conhece, eu sou Robson Marques, policial civil do estado de Pernambuco, e hoje vamos fazer uma leitura rápida, estratégica e esquematizada da resolução COTRAN número 561/2015. Mas antes, é muito importante que você se inscreva no canal, dê o seu joinha e compartilha para alcançar milhares de vidas que estão precisando, principalmente as vidas mais humildes. Seja um agente motivador e transformador de vidas. Sem mais delongas, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira, olha aí, resolução número 561/2015, que aprova o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, volume 2, infrações de competência dos órgãos e entidades executivos estaduais de trânsito e rodoviários. Vamos aqui no nosso artigo 1º, vou logo avisando que eu peguei somente as partes principais desta resolução, meu guerreiro e minha guerreira, principalmente ali quando vai entrar nos anexos, ainda bem que não vai cair as fichas. Artigo 1º, aprova o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, MBFT, volume 2, infrações de competência dos órgãos e entidades executivos estaduais de trânsito e rodoviários. Artigo 2º, compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União atualizar o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, volume 2, em virtude de norma posterior que implique a necessidade de alteração de seus procedimentos. Já estou vendo aqui uma questão, meu guerreiro, dizendo que compete ao COTRAN, no qual um órgão normativo e consultivo, a atualizar o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, MBFT. Não, você já sabe que compete a atualização do MBFT ao órgão máximo executivo de trânsito da União. Artigo 3º, os órgãos e entidades executivos estaduais de trânsito e rodoviários competentes do Sistema Nacional de Trânsito deverão adequar seus procedimentos em até 90 dias a contar da data da publicação desta resolução. Vamos aqui, meu guerreiro, a resolução é pequenininha. O que cai em prova, eu acredito, vai ser aqui o que nós vamos ver daqui em diante, meu guerreiro. Partes que eu acho que não vai cair, eu tirei de fora, o que eu acredito aqui, se cair, o mais estratégico. É estratégico aqui você vê essa lista de abreviaturas, meu guerreiro, e siglas. Isso mesmo, ABNT, você já sabe, Associação Brasileira de Normas Técnicas, ACC, autorização para conduzir ciclomotor, AE, autorização especial, AGETRAN, Agência Municipal de Transportes e Trânsito, AIT, auto de infração de trânsito, a famosa AIT, auto de infração de trânsito, ART, artigo, CF, Constituição Federal, CLA, Certificado de Licenciamento Anual, CMT, Capacidade Máxima de Tração, CNH, Carteira Nacional de Habilitação, CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, COTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, que é um órgão normativo e consultivo, você já sabe disso, CP, Código Penal, CPF, Cadastro de Pessoa Física, CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, CRV, Certificado de Registro de Veículo, CSV, Certificado de Segurança Veicular, CTB, Código de Trânsito Brasileiro, CTV, Combinação para Transporte de Veículos, CTVV, Convenção de Trânsito Viário de Viana, meu guerreiro, isso mesmo, CTVV, Convenção de Trânsito Viário de Viana, CVC, Combinação de Veículos de Carga, DEC, Decreto, DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, DR, Departamento de Estradas de Rodagem, isso mesmo, DR, Departamento de Estradas e Rodagem, DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito, DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DPRF, olha aí, Departamento de Polícia Rodoviária Federal, ES, exemplo, GLP, Gás Liquefeito de Petróleo, GNV, Gás Natural Veicular, IMETRO, Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, ITL, Instituições Técnicas Licenciadas, ITT, Instituto Tecnológico de Transporte e Trânsito, ITV,
Inspeção Técnica Veicular, LCP, Lei das Contravenções Penais, NBR, Normas Técnicas Brasileiras, PBT, Peso Bruto Total, isso mesmo, PBT, meu guerreiro, é o PBT, Peso Bruto Total, PBTC, que é o Peso Bruto Total Combinado, PM, Polícia Militar, PPD, Permissão para Dirigir, RBMLQ, Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade, RENACH, Registro Nacional de Condutores Habilitados, RENAVAN, Registro Nacional de Veículos Automotores, RNE, Registro Nacional de Estrangeiro, RES, Resolução, SNT, Sistema Nacional de Trânsito. Achei por bem trazer aqui essas siglas, meu guerreiro, porque acabamos aqui de ver elas e fixa na mente quando nós vemos nas questões ou nos nossos estudos. Vamos aqui à nossa introdução, isso mesmo, a fiscalização conjugada às ações de operação de trânsito, de engenharia de tráfego e de educação para o trânsito é uma ferramenta de suma importância na busca de uma convivência pacífica entre pedestres e condutores de veículos, meu guerreiro e minha guerreira, traduzindo aí a fiscalização. As ações de fiscalização influenciam diretamente na segurança e fluidez do trânsito, contribuindo para a efetiva mudança de comportamento dos usuários da via e de forma específica do condutor infrator através da imposição de sanções, propiciando a eficácia da norma jurídica. Nesse contexto, o papel do agente de trânsito é desenvolver atividades voltadas à melhoria da qualidade de vida da população, atuando como facilitador da mobilidade urbana ou rural sustentáveis, norteando-se, dentre outros, pelos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, é o famoso limpo. Então, meu guerreiro, eu achei interessante aqui, nesse contexto, o papel do agente de trânsito, no qual você pode decorar e colocar na sua discursiva aí, o papel de agente de trânsito. Fica muito legal a discursiva, meu guerreiro, quando você coloca ali, podemos, diante desses fatos, conceituar que o agente de trânsito tem como papel fundamental desenvolver atividades voltadas à melhoria da qualidade de vida da população, atuando como facilitador da mobilidade urbana ou rural sustentáveis, norteando-se, dentre outros, pelos princípios constitucionais da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Fica muito legal aí sua redação, meu guerreiro, força e honra. Dessa forma, o presente manual tem como objetivo uniformizar procedimentos de forma a orientar os agentes de trânsito nas ações de fiscalização. Então, qual o objetivo desse manual, meu guerreiro? É uniformizar procedimentos de forma a orientar os agentes de trânsito nas ações de fiscalização. Força, eu acredito que vai vir uma questão dessa resolução 561, meu guerreiro. Diz o seguinte: agente da autoridade de trânsito. O agente da autoridade de trânsito competente para lavrar, olha aí, lavrar o auto de infração de trânsito, AIT, é o agente da autoridade de trânsito, poderá ser servidor civil, estatutário ou seletista, ou ainda policial militar designado pela autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via no âmbito de sua competência. Então você já sabe que o agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração de trânsito poderá ser servidor civil, estatutário ou seletista, ou ainda o policial militar designado pela autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via no âmbito de sua competência. Para que possa exercer suas atribuições como um agente da autoridade de trânsito, o servidor ou policial militar deverá ser credenciado, estar devidamente uniformizado, conforme padrão da instituição e no regular exercício de suas funções. O veículo utilizado na fiscalização de trânsito deverá estar caracterizado. O agente de trânsito, ao constatar o cometimento da infração, lavrará o respectivo auto e aplicará as medidas administrativas cabíveis. É vedada a lavratura do auto de infração de trânsito por solicitação de terceiros, excetuando-se, olha aí, meu guerreiro, a exceção aqui,
o caso em que o órgão ou entidade de trânsito realize operação, comando de fiscalização de normas de circulação e conduta em que um agente de trânsito constate a infração e informe ao agente que esteja na abordagem. Neste caso, o agente que constatou a infração deverá convalidar a atuação no próprio auto de infração ou na planilha da operação comando, a qual deverá ser arquivada para controle e consulta, força e honra. O AIT, que você já sabe, AIT, que é auto de infração de trânsito, meu guerreiro e minha guerreira, traduz um ato vinculado na forma da lei, não havendo discricionariedade com relação à sua lavratura, conforme dispõe o artigo 280 do CTB. O agente de trânsito deve priorizar suas ações no sentido, meu guerreiro e minha guerreira, de coibir a prática das infrações de trânsito, devendo tratar todos com urbanidade e respeito, sem, contudo, omitir-se das providências que a lei lhe determina. Infração de trânsito constitui infração a inobservância a qualquer preceito da legislação de trânsito, as normas emanadas do Código de Trânsito, do Conselho Nacional de Trânsito e a regulamentação estabelecida pelo órgão ou entidade executiva do trânsito. Está aí o conceito de infração de trânsito. O infrator está sujeito às penalidades e medidas administrativas previstas no CTB. As infrações classificam-se de acordo com sua gravidade em 4 categorias, computados ainda os seguintes números de pontos. Meu guerreiro, minha guerreira, é praxe isso, mas você já sabe. Infração de natureza gravíssima, 7 pontos. Infração de natureza grave, 5 pontos. Infração de natureza média, 4 pontos. Infração de natureza leve, 3 pontos, não tem como errar. Gravíssima, 7 pontos. Grave, 5 pontos. Média, 4 pontos. Leve, 3 pontos. Meu guerreiro e minha guerreira, são 4 categorias de infrações. Responsabilidade pela infração. Olha aí, as penalidades serão impostas ao condutor ou ao proprietário do veículo, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionadas no Código de Trânsito Brasileiro. Aí vem o proprietário. Ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores, quando esta for exigida, e outras disposições que deva observar. Condutor. Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo. Pessoa física ou jurídica expressamente mencionada no CTB. A pessoa física ou jurídica é responsável por infração de trânsito não vinculada a veículo ou a sua condução é expressamente mencionada no Código de Trânsito Brasileiro. Autuação. Autuação é ato administrativo da autoridade de trânsito ou de seus agentes quando da constatação do cometimento de infração de trânsito, devendo ser formalizado por meio da lavratura do auto de infração de trânsito. Não tem como errar a autuação. A autuação é ato administrativo da autoridade de trânsito ou de seus agentes quando da constatação do cometimento de infração de trânsito, devendo ser formalizado por meio da lavratura do auto de infração de trânsito. O AIT, que é o auto de infração de trânsito, é peça informativa que subsidia a autoridade de trânsito na aplicação das penalidades e sua consistência está na perfeita caracterização da infração, devendo ser preenchido de acordo com as disposições
contidas no artigo 280 do CTB e demais normas regulamentares com registro dos fatos que fundamentaram sua lavratura. O auto de infração de trânsito não poderá conter rasura, emenda, uso de corretivo ou qualquer tipo de adulteração. O seu preenchimento se dará com letra legível, preferencialmente com caneta esferográfica de tinta azul, meu guerreiro, minha guerreira. Isso mesmo, tinta azul. O auto de infração de trânsito, preferencialmente caneta esferográfica de tinta azul. Eu já sei, você está pensando, caneta azul, azul caneta, é isso mesmo. Lembrou? Caneta azul, azul caneta. Olha aí, auto de infração de trânsito, preferencialmente caneta esferográfica de tinta azul. Fosse honra. Poderá ser utilizado talão eletrônico para o registro da infração, conforme regulamentação específica, meu guerreiro, meu guerreiro, talão eletrônico aí. O agente só poderá registrar uma infração por auto e no caso da constatação de infrações em que os códigos infracionais possuam a mesma raiz, os 3 primeiros dígitos considerar-se-á apenas uma infração. Exemplo, veículo sem equipamento obrigatório e com equipamento obrigatório ineficiente ou inoperante. Utilizar o código 66371 e descrever no campo observações à situação constatada. Exemplo, sem o estepe e com o extintor de incêndio vazio. Aqui ainda trago o exemplo, meu guerreiro, para você não errar na prova. Fosse honra. As infrações podem ser concorrentes ou concomitantes. Guarde bem, meu guerreiro. As infrações podem ser concorrentes ou concomitantes. São concorrentes aquelas em que o cometimento de uma infração tem como pressuposto o cometimento de outra infração. Ou seja, infrações concorrentes são aquelas, meu guerreiro, em que o cometimento de uma infração tem como pressuposto o cometimento de outra infração. Por exemplo, veículo sem as placas, artigo 230, inciso 4. Por falta de registro, olha aí, artigo 230, inciso 5º. Então, sejam infrações concorrentes. Nesses casos, o agente deverá lavrar um único auto de infração de trânsito com base no artigo 230, inciso 5º, meu guerreiro e minha guerreira. Estratégico, viu? E são infrações concomitantes, aquelas em que o cometimento de uma infração não implica o cometimento de outra na forma do artigo 266 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, são concomitantes aquelas em que o cometimento de uma infração não implica o cometimento de outra na forma do artigo 266 do Código de Trânsito Brasileiro. Por exemplo, dirigir veículo com a CNH vencida há mais de 30 dias, artigo 162, inciso 5º, e de categorias diferentes para a qual é habilitado o artigo 162, inciso 3, meu guerreiro. Nesses casos, o agente deverá lavrar os 2 autos de infração de trânsito. Então, meu guerreiro, fique ligado. Dirigir com a CNH vencida há mais de 30 dias, você já se liga que é infração concomitantes e de categoria diferente para a qual é habilitado. Olha aí, meu guerreiro, 2 infrações. Nesse caso, a gente deverá lavrar os 2 autos de infração de trânsito. Traduzindo aqui, infrações concomitantes e não concorrentes. Grave bem, o que é concorrentes e concomitantes às infrações. O agente de trânsito, sempre que possível, deverá abordar o condutor do veículo para constatar a infração, ressalvados os casos nos quais a infração poderá ser comprovada sem abordagem. Para esse fim, o manual estabelece as seguintes situações. Caso 1, meu guerreiro e minha guerreira, possível sem abordagem, significa que a infração pode ser constatada sem abordagem do condutor. Caso 2, mediante abordagem, significa que a infração só pode ser constatada se houver abordagem ao condutor. E o caso 3, vide procedimentos, significa que em alguns casos há situações específicas para abordagem do condutor. Então, meu guerreiro, caso 1, possível sem abordagem. Caso 2, mediante abordagem. Caso 3, vide procedimentos. Guarde bem caso 1, caso 2, caso 3, porque é estratégia para a sua prova. O auto de infração de trânsito deverá ser impresso em, no mínimo, 2 vias, exceto o registro em equipamento eletrônico. Você já sabe, o AIT deverá, primeiro é a regra, ser impresso em, no mínimo,
duas vias, exceto o registrado em equipamento eletrônico. O eletrônico dispensa o auto de infração de trânsito, meu guerreiro impresso. Uma via do auto de infração de trânsito, meu guerreiro e minha guerreira, olha aí, uma via do auto de infração de trânsito será utilizada pelo órgão, isso mesmo, uma via do auto de infração de trânsito será utilizada pelo órgão ou entidade de trânsito para os procedimentos administrativos de aplicação das penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro. A outra via deverá ser entregue ao condutor quando se tratar de autuação com abordagem, ainda que este se recuse a assiná-lo. Nas infrações, olha aí, nas infrações cometidas com combinação de veículos, preferencialmente será autuada a unidade tratora, na impossibilidade desta, a unidade tracionada. Força e honra, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira. Medidas administrativas. Medidas administrativas são providências de caráter complementar exigidas para a regularização de situações infracionais, sendo em grande parte de aplicação momentânea e tem como objetivo prioritário impedir a continuidade da prática infracional, garantindo a proteção à vida e à incolumidade física das pessoas e não se confundem com penalidades. Então, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, não vá confundir medidas administrativas com penalidades. Compete à autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via e seus agentes aplicar a medidas administrativas considerando a necessidade de segurança e fluidez do trânsito. A impossibilidade de aplicação de medida administrativa prevista para infração não invalidará a autuação pela infração de trânsito nem a imposição das penalidades previstas. Retenção do veículo consiste na sua imobilização no local da abordagem para a solução de determinada irregularidade. A retenção se dará nas infrações em que esteja prevista esta medida administrativa. Quando a irregularidade puder ser sanada no local onde for constatada a infração, o veículo será liberado tão logo seja regularizada a situação. Na impossibilidade de sanar a falha no local da infração, o veículo poderá ser retirado por condutor regularmente habilitado, desde que não ofereça risco à segurança do trânsito, mediante recolhimento do certificado de licenciamento anual CLA ou CRLV, contra recibo, notificando o condutor do prazo para sua regularização. Não se apresentando condutor habilitado no local da infração, o veículo será recolhido ao depósito. No prazo assinalado no recibo, o infrator deverá providenciar a regularização do veículo e apresentá-lo no local indicado, onde, após submeter-se à vistoria, terá seu CLA ou CRLV restituído. No caso de não observância do prazo estabelecido para a regularização, o agente de autoridade de trânsito, isso mesmo, o agente da autoridade de trânsito deverá, uma obrigação aqui, encaminhar o documento ao órgão ou entidade de trânsito, isso mesmo, meu guerreiro, minha guerreira, encaminhar o documento ao órgão ou autoridade de trânsito de registro do veículo. Havendo comprometimento da segurança do trânsito e ou no caso do condutor sinalizar que não regularizará a situação,
a retenção do veículo poderá ser transferida para local não adequado ou para o depósito do órgão ou entidade de trânsito. Quando se tratar de transporte coletivo, conduzindo passageiros ou de veículo transportando produto perigoso ou perecível, desde que o veículo ofereça condições de segurança para a circulação em via pública, a retenção pode deixar de ser aplicada imediatamente. Remoção do veículo. A remoção do veículo consiste em deslocar o veículo para o depósito fixado pela autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via. Tem por finalidade restabelecer as condições de segurança, fluidez da via, garantir a boa ordem administrativa, dentre outras hipóteses estabelecidas pela legislação. A medida administrativa de remoção é independente da penalidade de apreensão e não se caracteriza como medida antecipatória desta. A remoção deve ser feita por meio de veículo destinado para esse fim ou, na falta deste, valendo-se da própria capacidade de movimentação do veículo a ser removido, desde que haja condições de segurança para o trânsito. A remoção do veículo não será aplicada se o condutor regularmente habilitado sanar a irregularidade no local, desde que isso ocorra antes que a operação de remoção tenha sido iniciada ou quando o agente avaliar que a operação de remoção trará ainda mais prejuízo à segurança e ou fluidez da via. Este procedimento somente se aplica para o veículo devidamente licenciado e que esteja em condições de segurança de circulação. A restituição dos veículos removidos só ocorrerá após o pagamento das multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica. Recolhimento do documento de habilitação. O recolhimento do documento de habilitação tem por objetivo imediato impedir a condução de veículos nas vias públicas enquanto perdurar a irregularidade constatada. O documento de habilitação será recolhido pelo agente mediante recibo, sendo uma das vias entregue obrigatoriamente ao condutor e ficará sob custódia do órgão ou entidade de trânsito responsável pela autuação até que o condutor comprove que a irregularidade foi sanada. Caso o condutor não compareça ao órgão ou entidade de trânsito responsável pela autuação em até 5 dias, guarde bem, meu guerreiro e minha guerreira, esse prazo de 5 dias da data do cometimento da infração, o documento será encaminhado ao órgão executivo de trânsito responsável pelo seu registro. Sanada a irregularidade, a restituição do documento de habilitação se dará sem qualquer outra exigência. Isso mesmo. O recibo expedido pelo agente não autoriza a condução do veículo. Guarde bem, estratégico, no qual diz que o recibo expedido pelo agente não autoriza a condução do veículo. Recolhimento do certificado de licenciamento anual CLA ou CRLV. Consiste no recolhimento do documento que certifica o licenciamento do veículo com o objetivo de garantir que o proprietário
promova a regularização da infração constatada. Será aplicada quando não for sanada a irregularidade, nos casos em que esteja prevista a medida administrativa de retenção do veículo ou a penalidade de apreensão do veículo. Quando houver fundada suspeita, guarde bem, meu guerreiro, aqui não é atitude suspeita, não. Isso mesmo, o agente de trânsito, a autoridade de trânsito, o policial militar, que é a autoridade policial, meu guerreiro e minha guerreira, tem que houver a fundada suspeita. Você vai aprender isso no curso de formação. Quando houver fundada suspeita quanto à inautenticidade ou adulteração, deverão ser adotadas as medidas de polícia judiciária. De acordo com a resolução COTRAN número 61 de 98, CLA é o certificado de registro e licenciamento de veículos, CRLV. Todo e qualquer recolhimento de CLA deve ser documentado por meio de recibo, sendo que uma das vias será entregue obrigatoriamente ao condutor, meu guerreiro e minha guerreira. Falou em uma das vias, você já sabe que a princípio obrigatoriamente tem que entregar uma delas ao condutor. Após o recolhimento do documento pelo agente, a autoridade de trânsito do órgão autuador deverá adotar medidas destinadas ao registro do fato no RENAVAN. Guarde bem, se o Sebrasp disser no COTRAN, no DENATRAN, não, aqui é no RENAVAN, viu? Vamos ver agora a habilitação, isso mesmo. Para a condução de veículos automotores, é obrigado o porte do documento de habilitação, apresentando no original, isso mesmo, apresentado no original e dentro da data de validade. O documento de habilitação não pode estar plastificado para que sua autenticidade possa ser verificada. Então é lógica, né, meu guerreiro? Você não vai plastificar a sua CNH, não pode. São documentos de habilitação, guarde bem, meu guerreiro e minha guerreira, são documentos de habilitação. 1. Autorização para conduzir ciclomotores, ACC. Habilita o condutor somente para conduzir ciclomotores e cicloelétricos. Você já sabe, autorização para conduzir ciclomotores, ACC, são documentos de habilitação. Habilita o condutor somente para conduzir ciclomotores e cicloelétricos. E 2, permissão para dirigir a PPD, isso mesmo, PPD, permissão para dirigir categorias A e B, meu guerreiro, isso mesmo, porque C, D e E já é para quem já tem a sua CNH definitiva. Carteira Nacional de Habilitação CNH, categorias A, B, C, D e E, meu guerreiro, minha guerreira. Então não tem como errar, são documentos de habilitação ACC, autorização para conduzir ciclomotores, no qual habilita o condutor somente a conduzir ciclomotores e cicloelétricos. E PPD, permissão para dirigir, categorias A e B. E Carteira Nacional de Habilitação CNH, categorias A, B, C, D e E. Tá aí os documentos de habilitação. Vamos ver aqui, meu guerreiro e minha guerreira, criado aqui com Robson Concursos na resolução. Não vem assim esquematizado, colorido não, viu? Deu trabalho, deu, mas é para ajudar os guerreiros e as guerreiras e também facilitar o estudo aqui de Robson Concursos, compartilhando com todos. Categoria A, especificação. Você já sabe, todos os veículos automotores e elétricos de 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral. Ciclomotor, caso o condutor não possua ACC. Não se aplica a quadriciclos cuja categoria é a B, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos ver agora a categoria B. Veículos automotores, isso mesmo, veículos automotores e elétricos de 4 rodas, cujo peso bruto total PBT não exceda a 3.500 kg e cuja lotação não exceda a 8 lugares, excluído o do motorista
contemplando a combinação de unidade acoplada, reboque, semi-reboque ou articulada, desde que atenda a lotação e capacidade de peso para a categoria. Veículo automotor da espécie motocasa, cujo peso não exceda 6.000 kg ou cuja lotação não exceda 8 lugares, é excluído do motorista. O trator de roda e os equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas quando conduzidos em via pública, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos ver agora a categoria C, todos os veículos automotores e elétricos utilizados em transporte de carga e cujo peso bruto total exceda 3.500 kg. Tratores, máquinas agrícolas e de movimentação de cargas, motorcasa, combinação de veículos em que a unidade acoplada, reboque, semi-reboque ou articulada não exceda a 6.000 kg de PPT. PBT, peso bruto total. Todos os veículos abrangidos pela categoria B, é a lógica. Categoria D, meu guerreiro e minha guerreira. Veículos automotores e elétricos utilizados no transporte de passageiros cuja lotação exceda 8 lugares, excluído o do condutor. Veículos destinados ao transporte de escolares, independentemente da lotação. E todos os veículos abrangidos na categoria B e C. E a categoria E, olha aí, combinação de veículos em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B, C ou D e a unidade acoplada, reboque, semi-reboque, trailer ou articulada tenha 6.000 kg ou mais de peso bruto total. A lotação da unidade acoplada exceda a 8 lugares. Seja uma combinação de veículos com mais de uma unidade tracionada, independentemente da capacidade de tração ou do peso bruto total, todos os veículos abrangidos nas categorias B, C e D, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira, com Robson Concursos aqui, tudo estratégico e esquematizado. Condutor oriundo de países estrangeiros. Vamos ver agora condutor oriundo de país estrangeiro. O condutor de veículo automotor oriundo de país estrangeiro e nele habilitado poderá dirigir portando permissão internacional para dirigir. É o PID. PID é permissão internacional para dirigir ou documento, meu guerreiro e minha guerreira, é isso mesmo, ou documento de habilitação estrangeira, acompanhados de documento de identificação, quando o país de origem do condutor for signatário de acordos ou convenções internacionais ratificados pelo Brasil, respeitada a validade da habilitação de origem e o prazo máximo de 180 dias da sua estada regular no Brasil. Disposições finais. O condutor de motocicleta, motoneta e ciclomotor, quando desmontado e puxando ou empurrando o veículo nas vias públicas, não se equipara ao pedestre, estando sujeito às infrações previstas no CTB. Decoreba, meu guerreiro, o condutor de motocicleta, motoneta e ciclomotor, quando desmontado e puxando ou empurrando o veículo nas vias públicas, não se equipara ao pedestre, estando sujeito às infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro. O conteúdo dos itens do sumário deste manual se aplica no que couber à fiscalização das infrações previstas no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, volume 1. Este manual recepcionará tacitamente as eventuais alterações da legislação de trânsito. Meu guerreiro e minha guerreira, graças ao bom Deus chegamos ao final de mais uma resolução
Espero que vocês tenham gostado e continue firme e forte no seu objetivo. Lembre-se de que Deus é bom e ama você. Está ansioso, preocupado, angustiado? Peça a Deus, meu guerreiro e minha guerreira, saúde, força, afastar a ansiedade, tirar as preocupações, para que você, meu guerreiro e minha guerreira, continue firme e forte no seu objetivo, porque está faltando só mais um pouquinho, você vai vencer. A sua tão sonhada aprovação no cargo do seu sonho vai vir, meu guerreiro. Qual o segredo, Robson Concurso? É continuar firme e forte, meu guerreiro. Lembrai-vos sempre de que o grande caminho que você já percorreu, você não vai deixar em vão. Você é guerreiro, você é guerreira, você vai continuar firme e forte no seu objetivo e vai vencer, meu guerreiro e minha guerreira, não importa as circunstâncias. Você já chegou até esse momento, já batalhou bastante, já percorreu um grande caminho, já venceu muitas circunstâncias. Você vai vencer, acredite, Deus é bom e ama você, Deus está com você. Peça a Ele força, sabedoria e inteligência, Ele está sempre apto para ouvir as suas súplicas e as suas petições. Acredite, só mais um pouquinho. Eu vim de bairros humildes, venci, já fui vendedor de picolé, de pipoca, de maçã, de água mineral, de camarão na praia. Já peguei muito frete com carro de mão, já fui servente de pedreiro, encanador, eletricista, pintor. Já servi as Forças Armadas, já fui policial militar do estado de Pernambuco por quase 10 anos, já fui carteiro. Atualmente sou policial civil do estado de Pernambuco, reprovei muitos concursos, mas também passei em alguns, aprendi com os erros, com as quedas, me levantei, me ergui, estou aqui gravando e postando no canal Robson Concursos, um canal criado para ajudar as vidas que precisam. E você vai desistir? Não! Você é guerreiro, você é guerreira, você vai lutar, vai estudar até conseguir conquistar o seu objetivo. Acredite, você vai vencer. Quem sabe agora na Polícia Rodoviária Federal, ou na Polícia Federal, na PCDF, depende, não importa, seja qual for o cargo público, é do seu sonho, você vai lutar, vai estudar, até chegar lá, não importa se o cargo vai ser a escadinha para você chegar no cargo do seu sonho, mas você vai lutar, você é guerreiro, você é guerreira, meu guerreiro, minha guerreira. Então continue firme e forte nos estudos, só mais um pouquinho de paciência, de resiliência, de constância nos estudos, porque você vai vencer. Como sempre, a boa semente que você planta hoje, amanhã vai colher excelentes frutos. Deus é bom em você. Vem com o Robson Concursos e juntos vamos vencer. Se gostou, se inscreve no canal Robson Concursos, segue meu Instagram Robson Concursos, meu Facebook Robson Concursos RDM, vários grupos de estudo lá. Então, meu guerreiro, seja um agente, mas seja um agente motivador e transformador de vidas. Deus é bom em você. Vem comigo e juntos vamos vencer. Até a próxima resolução, querendo Deus, fosse uma e amém.